Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. E por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Jesus apresenta a grandeza da fé para alcançar os milagres. Jesus diz: tudo é possível para quem tem fé. Não duvide da graça de Deus, não duvide do poder de Deus. Tudo é possível para aquele que crê. O pai dessa criança possuída pelo demônio diz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Irmãos e irmãs, nós queremos pedir a Jesus neste dia: "Eu tenho fé em ti, mas faça com que a minha fé aumente." É o amor a Jesus, é a leitura da palavra e a vida dos sacramentos da Eucaristia, da confissão, combustível para aumentar a nossa fé. Não deixe que a falta de oração diminua a tua fé. Irmãos e irmãs, a fé é um dom de Deus na nossa vida, é uma virtude sobrenatural que Deus derrama no nosso coração.
A fé nos ajuda a dar a resposta necessária à graça de Deus. Não basta a razão para crer, é preciso dar fé. A fé e a razão andam juntas. Devemos entender que a fé necessita também da nossa humanidade, da nossa inteligência, da nossa vontade. A inteligência e a vontade vai cooperar com a graça divina. Então, crer é um ato também do entendimento. Eu preciso estudar os dados de fé. Eu preciso ler e estudar a Sagrada Escritura para entender os mistérios de Deus, com estudo, leitura, oração e meditação. A fé, irmãos e irmãs, é também um ato da nossa liberdade. O homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Só quem tem encontro pessoal com Jesus pode caminhar nesta liberdade. Jesus nos convida à fé e também à conversão. É um convite e a gente responde de modo livre. Não é uma coação de Cristo, Ele não coloca pressão sobre nós, nos deixa livre. A fé, irmãos e irmãs, também se expressa na igreja, na nossa comunidade. Crer é um ato próprio do fiel enquanto fiel, como membro da igreja. Nós temos as expressões de fé individuais, as nossas orações individuais, mas nós nos reunimos, nos unimos como igreja, como comunidade, e na comunidade a minha fé cresce, fortalece. A fé da igreja precede, gera, conduz e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os fiéis. Olha, gente, não podemos dizer, que temos Deus como Pai se não temos a igreja por mãe. Vamos rezar pela nossa igreja. Vamos caminhar com a nossa igreja. Vamos ser igreja, comunidade daqueles que acreditam no Senhor. A nossa igreja é completa porque ela vive os sacramentos e tem Maria como mãe. Vamos rezar pela nossa Igreja Católica. Ofereça a oração desta manhã pela santidade da Igreja, por aqueles que têm dúvida na fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.